Olá pessoal, hoje vamos aqui para mais um episódio do CobraCast. Hoje nós vamos falar de placa evaporativa e mais exclusivamente da placa Nordic, né? Como vocês sabem, Nordic é uma marca da Cobra especializada em painéis evaporativos. Eu sou Igor Zanini, sou diretor executivo da Cobra. E eu estou aqui com o Felipe Zanini, diretor industrial da Cobra, e Diomar Barro, gestor técnico comercial da Cobra. E hoje nós três vamos conversar sobre esses assuntos. Eu vou ser o mediador dessa conversa e também vou fazer alguns comentários. Então eu vou aproveitar a oportunidade, vou pedir para o Diomar, se me permitir, contar um pouco da história de como que veio essa necessidade da Cobra fazer o painel evaporativo, como que isso foi administrado internamente, qual que é as oportunidades de mercado que a gente enxergou. Você poderia comentar um pouquinho? Claro, Igor. A existência da Cobra ao longo de todos esses anos solidificou uma imagem de que, quando se fala de água na produção animal, a Cobra está envolvida. E durante todo esse tempo, a Cobra desenvolveu uma série de opções de equipamentos, de consumíveis, para atender às necessidades dos produtores, pensando em segmentos, iniciando pelo processo de tratamento de água de bebida. Então, a existência do quarteto, que faz o trabalho de cloração, o acidificante, a parte de filtração e o tratamento de dureza, que solidificou-se todas essas fases no quarteto, ele foi para atender esse processo de água de bebida. Só que, conforme se atuou cada vez mais a nível de campo, se começou a observar que existiam outras oportunidades e necessidades de tratamento de água. Então, se passou a utilizar tratamento de água para nebulizadores, o tratamento das linhas de nebulizadores, filtragem, todo esse processo. E mais recentemente, como a tecnologia dos painéis evaporativos já tem muitos anos, se observou que havia uma dificuldade no campo, em que depois de um certo tempo, e especialmente nas placas evaporativas mais novas, elas apresentavam um desgaste, perdendo a sua eficiência e diminuindo a durabilidade do seu efeito. E dentre as várias pesquisas que se fez, chegamos a um ponto que os clientes identificaram que o problema era a água da granja, que estava afetando as placas. E como água da granja significa cobra presente, vamos chamar o pessoal da Cobra para ver o que precisa ser feito para resolver essa água que também está indo para lá. E foi o que foi feito, e de todas as visitas que se fez a nível de granjas, várias granjas que eram novas, todos os galpões novos, granjas mais antigas, granjas que tinham galpões novos e galpões antigos na mesma granja e utilizavam a mesma água que vinha da mesma caixa e também apresentavam esse problema. E com as análises de todas as variáveis que podiam estar presentes, se identificou que, na grande maioria dos casos, salvo raras exceções, o problema da placa não era água, era a estrutura da placa. E aí, então, é interessante ter uma ideia, porque quando você chega para o cliente e dá esse diagnóstico, aí o cliente vai dizer, tá bom, ok, tu diagnosticou, e agora o que nós vamos fazer? Diagnosticar e não dar solução, tem pouca contribuição, né? Exato. E muitas conversas que foram realizadas, envolvendo todo o pessoal da alta direção da Cobra, nas conversas com os clientes, saiu um desafio. Se vocês dizem que o problema não é a água, por que vocês não fazem uma placa por onde vai passar a água que vocês são responsáveis por tratar? Pois é. E aí, desse mote, a Cobra, então, aceitou esse desafio. Assumiu o desafio.
tinha certeza de que era possível que isso fosse feito de uma forma bem definida, com qualidade, em todos os processos, né? E que lá no final, então, se obteria aquelas características desejáveis de uma placa, que são a eficiência dela, que é importante que se diga que hoje não tem nenhuma metodologia de controle de ambiente mais eficiente do que placa evaporativa. E apesar de muitas vezes, dado a quantidade de problema que o pessoal se deparou em campo, até chegar a cogitar parar com a placa, né? É isso? Exatamente. Tamanho Então, problema. imagina as dificuldades, né? A gente sabe das dificuldades que o pessoal técnico das empresas teve, que os produtores tiveram. Não só dificuldades em termos de produtividade, mas também dificuldades de relacionamento interpessoal, né? Porque são projetos, tem financiamento envolvido, tem relacionamento comercial. Então, esse é um problema que chamou bastante atenção. Porque, basicamente, o produtor ele vai fazer análise de investimento, né, no galpão como um todo, e ele tem uma expectativa de depreciar esse investimento, né, de se pagar esse investimento dentro de um limite de tempo, né? E aí que está a viabilidade do negócio dele, desse investimento que ele está fazendo, né? Então, tudo que foge, por exemplo, uma placa que dure 2 anos, estourou o orçamento, né? Porque tá fora dessa análise, né? Nesse caso, a grande maioria dos financiamentos tem prazo de pagamento de 8, 10 anos. E se com 2 anos eu já tenho que repor um equipamento que tem um investimento significativo, da onde sai esse recurso? Isso cria dificuldade de gestão, né, nesse processo. Com certeza, o pessoal vai ficar insatisfeito, né? E vai, muitas vezes, uma grande invenção, que é o painel evaporativo, né? Que muito contribui com a produção, com ganho de peso e tudo mais, na ambiência de forma geral, e muitas vezes acaba virando algo que como um inimigo do produtor, né? Muitas vezes, pela situação que se criou, né? Sim, isso é verdade. Mas aí a ideia desse processo de análise que nós falamos do que é a expectativa, e você citou que é a durabilidade no tempo, também tinha a ver com eficiência. Por quê? Porque nós estamos num determinado momento em que tudo o que nós fazemos para viabilizar a nossa produção nacional e continuar a ser competitivo, exportando aí basicamente entre aves e suínos para mais de 180 países, né? Então isso é muito significativo, demonstra a capacidade de produção, a competitividade, a inovação presente, porque senão você não consegue atender em qualidade de produto final, né? E aí não exporta, mas é o contrário, nós cada vez estamos crescendo mais. Isso também exige uma análise um pouco profunda, eu diria muito profunda, na questão de custos, né? E aí entra essa característica interessante. A água, de uma forma geral, é um elemento que está presente em todas as fases de criação. Então, quando nós falamos em qualidade de água, hoje a gente já não fala mais só de qualidade de água de bebida dos animais. A gente começa a falar num pré-tratamento antes da caixa central da granja, para que essa água que chega na caixa central já esteja sanitizada, pelo menos. E aí, essa água que vai servir para portaria, que vai servir para rodolúvio, que vai servir para a casa do pessoal que mora na granja, ela tem características que precisam ser tratadas. Sim, com certeza. E, na realidade, depois que entra para dentro dos barracões, tem outras características. Então, nós estamos falando de um complexo de ações técnicas visando lá no final que qualquer uma dessas partes de dentro da granja sejam atendidas. Com certeza. E como que isso vai se pagar?
Provavelmente há 20 anos atrás, 30 anos atrás, porque quando nós falamos de 30 anos atrás, são basicamente os primeiros galpões onde se colocou placa evaporativa, a relação de custo entre os componentes da criação eram completamente diferentes do que é hoje. Hoje nós temos um componente que é a parte nutricional, que é a ração. Representa um percentual altíssimo, né? Entre 65% e 75% do custo de um animal que vai para o abate, tanto frango quanto suínos, estão nessa faixa. Então imagina, um único item representa tudo isso. E aí a pergunta pode ser, mas o que a água tem que ver com isso? É ela que viabiliza, né, o processo digestivo, o processo de absorção, a fisiologia do animal saudável, a absorção de nutrientes, o ganho de peso, a saúde corporal do animal e a competitividade em custo para a gente conseguir vender esse produto no preço que a gente faz. Então, a água hoje é um componente que não é só visto como um componente de saúde, como era há muito tempo atrás. Hoje ele é visto também como um componente que ajuda a tornar a nossa produção mais competitiva em termos de custo. E hoje aquela avicultura sem muito controle de custo, ela está dando lugar a uma avicultura de precisão, que os milímetros, né, os centavos fazem muita diferença, né? Fazem muita diferença no resultado final. E agora, voltando um pouquinho para a questão da placa, porque, óbvio, a gente vive a questão de água aqui, né? Então, a gente fala de água, é difícil a gente segmentar um pedaço da água, porque, obviamente, ela está envolvida em tudo, né? Então, agora, voltando um pouquinho mais para a placa, para os painéis evaporativos, Felipe, o que você diria, assim, que a Cobra, com a marca Nordic, conseguiu transformar no produto que tinha presente no mercado até então, né? Que era um produto, até a gente pode colocar um vídeo aqui na tela, que os itens que a gente recebe do pessoal, né? De placas assim com 3, 4 lotes, apresentando problema, né? Que foi o que a gente trabalhou em cima, aqui na Cobra, né? E você como coordenador desse projeto de desenvolvimento aqui interno, claro, de uma forma resumida, como que você poderia dizer para o pessoal, explicar para o pessoal, esses ganhos de qualidade que a gente teve, né? Para o pessoal ter uma ideia assim, da diferença, né, de um produto e do outro, né? Bom, então, o que a gente fez para conseguir desenvolver uma placa de qualidade, né? Então, foram anos de pesquisa, vários anos a gente estudou a placa que tinha no mercado, estudava os motivos dela se deteriorarem, começamos a pesquisar sobre o assunto, né? Então, e nós chegamos à conclusão, depois de vários estudos, que não é possível fazer uma placa boa, de qualidade, que aguente, se não usar os ingredientes adequados para ela. Então, basicamente, o que estava acontecendo eram os ingredientes que estavam sendo utilizados para fabricarem essas placas não eram os melhores ingredientes. Então, nós descobrimos os melhores ingredientes que seriam, basicamente, o papel que é usado na placa, é uma celulose especial, é uma celulose que é um papel que vem lá dos países nórdicos, certo? E por isso o nome Nordic, né? Por isso o nome Nordic. Os países do norte da Europa. Porque lá o papel, a fibra tem uma diferença, ela consegue ter uma fibra de alta porosidade e alta resistência. Então, são as duas coisas que a gente precisa, duas né? coisas. Porosidade para evaporar. Para absorver a água e evaporar, que permite a respiração no papel, né? A evaporação da água nele. E a resistência. Então, que aí durabilidade. A durabilidade. E tinha outros ingredientes, como a resina, uma resina especial também. Não é qualquer resina que é possível fabricar uma placa. Então, uma resina que resiste a qualquer pH, dura por muitos anos, né? Sim. E também a cola que é usada para fazer a junção das folhas. Eu até, abrindo um parênteses nisso, eu lembro que nos primeiros testes que a gente realizou no laboratório,
Eu lembro da imagem as placas, né, que a gente tinha coletado no mercado, soltando as folhas, né? Isso, O que une uma folha na outra é a cola. é a cola. Então, essa cola estava sofrendo uma ação da água, devido ao pH da água, atacava até a cola, a resina e a cola. Então, quando as folhas se descolavam, é porque teve um ataque na cola, e quando o papel amolece, é porque teve um ataque na resina. Ou seja, a água conseguiu dissolver a resina e E extraiu essa resina do papel. A água extraiu a resina do papel e atacou a cola. Teve um ataque químico na cola que ela acabou faz um amolecimento daquela cola. Entendi. Então, após essas pesquisas que nós fizemos, esses estudos, encontramos a melhor cola, a cola correta para ser utilizada, o melhor papel poderia ser utilizado nessa placa e a resina ideal também. É uma resina que é altamente resistente, né? Então, isso tudo, para formar uma placa de qualidade, é necessário todo esse investimento. Sim. E algo que eu já vi em campo, né? Era uma placa rígida, aparentemente uma placa resistente, só que a hora que molhava ela, a água escorria por ela. Ela não tinha essa capacidade Não de tinha absorção. absorção. Eu entendo, aí você me corrige se estiver errado, a interpretação que eu faço é uma placa que foi adicionado muita resina para ficar resistente, só que aí perdeu a capacidade de refrigeração, que ela depende da absorção, não é? Sim, sim, com certeza. Então, o papel precisa ter essa capilaridade, a resina é o que dá estrutura no papel, porque acontece, o papel quando está seco, ele tem resistência na placa, mas quando você molha ele absorve a água e se deteriora, amolece. A resina, ela é responsável para dar rigidez na placa. Então, a fibra, o papel tem a capacidade de absorver a resina, adere a resina, vai para dentro do papel, e quando ela se adere nas fibras do papel, após a cura, ela fixa lá, ela cristaliza. Então, após essa cristalização correta, que é um procedimento que exige muita energia elétrica, porque exige temperatura, em umas condições controladas, e para fazer a cura correta da resina, ela, após curada, ela nunca mais se deteriora, ela fica altamente resistente. Mas mesmo com a resina correta, se não fizer esse processo correto, que seria a cura correta da resina, não tem esse efeito. Você pode ter uma resina de qualidade, um papel de qualidade, mas a placa vai amolecer. Morreu na praia. Morreu na praia. Morreu na praia. Então, a cobra, a gente garante que a gente utiliza todos os processos para ter uma placa de qualidade. Desde a compra da matéria-prima, a gente temos nossos fornecedores selecionados para poder fornecer esses materiais para a gente. São fornecedores que já têm o know-how do que precisa ser feito para fornecer, para nós produzirmos uma placa de qualidade. Uma curiosidade, o fornecedor de papel é desde 1800 e alguma coisa que ele fabrica papel, né? Sim. Ou seja, ele sabe o que está fazendo, né? Sabe o que está fazendo. É isso aí. E a gente sabe que é o fornecedor de grandes marcas internacionais, né? Que são respeitadas pela durabilidade, né? Sim. Então a gente sabe que é uma confiabilidade que a gente traz para o mercado. O mercado, eu diria que sim, nos termos nossos, né, de campo, o mercado calejado, já, né, com tudo que aconteceu, né? É um mercado que está, eu não diria que se acostumou com um produto de baixa durabilidade, porque a nossa atividade ela não permite se acostumar com algo que não está correto, né? Mas eu vejo que é um mercado que está se tornando cada vez mais consciente que um produto de qualidade ele vai trazer uma melhor relação custo-benefício, né? Como que o pessoal, Gilmar, no teu ponto de vista, está aceitando essa ideia assim, né, de um produto de qualidade que vai ser mais durável, né? Que algumas vezes custa lá 2%, 3%, talvez 5% mais caro que o de baixa durabilidade, né? Mas, óbvio, o nosso segmento ele é um segmento que ele briga por centavos. Sim, e precisa ser assim. É assim que a gente construiu a nossa competitividade internacional, não é? Mas, agora, a partir do momento que o pessoal começa a se conscientizar disso, dessa necessidade de um produto de melhor qualidade e que esse produto durando mais vai tornar o negócio dele mais viável,
a gente acredita que isso tende a mudar, né? É isso mesmo? Como que isso está acontecendo em termos práticos, pela sua percepção no mercado? Igor, o que a gente tem visto é um movimento muito interessante que se iniciou a partir de todo esse problema que teve que ser administrado. E quando a Cobra trouxe essa opção, a gente sabia que precisava de um tempo para que o pessoal tivesse a confiança no produto. Visto que nós estávamos trabalhando em dois aspectos. A eficiência, que essa é fácil de ser comprovada, não precisa muito tempo, tem equipamentos que você entra para dentro do barracão, mesmo sem aves, e você identifica que está fazendo o efeito adequado. Né? Laboratório. Além do laboratório, sim, pode ser feito no campo também. Mas tinha a questão da durabilidade. E durabilidade é assim, se as placas estão caindo com 1 ano e meio, eu preciso deixar a placa pelo menos 1 ano e meio lá, porque senão daqui a pouco eu estou achando que ela é boa, mas chega no 1 ano e meio e vai cair igual as outras. Então, a Cobra fez um investimento durante todo esse tempo, colocando o produto em vários clientes e em situações bem interessantes. Tipo assim, uma parede inteira de um lado só de placa Nordic e a outra do outro lado da que tinha. E também inseriu pequenas placas ou os painéis individuais dentro de um sistema de uma parede de placa. Porque aí estava junto, no mesmo lado, e para ver o que acontecia ali na frente. E isso foi interessante, porque é a observação visual nesse aspecto. E o produtor começa, com o passar do tempo, ele tem lá suas características de mensuração, ele batia na placa, ele apertava a placa, ele começou a ter uma ideia de que ele poderia tirar indicadores de durabilidade a partir da sua forma de medir isso. E isso começa a correr. É natural que os produtores falem entre si, que é cada vez mais. As equipes técnicas das empresas que acompanharam esse processo de colocar essa placa Nordic também estavam atentos e observando. E hoje, o que nós observamos? A placa Nordic hoje, ela está sendo utilizada em projetos novos no Brasil e no exterior, partindo de empresas que compram no Brasil e exportam os seus projetos. Sim. E também na troca das placas antigas. Então, placas de aviários que já passaram 8 anos, 9 anos, 10 anos, porque nós tivemos placas antigas que se mantiveram durante esse período em boas condições. Na hora de trocar, o pessoal tem se dado de conta, peraí, eu vou pegar uma placa que vai durar tanto tempo quanto durou essa aí, e não algumas outras que têm essa dificuldade durante esse período. Então, isso tem acontecido de uma forma muito interessante. E também porque a análise de custo desse componente mudou um pouco. Por exemplo, quanto é que custa se eu faço um investimento de R$100 mil em placa e dura 2 anos? E quanto que custa o investimento dos mesmos R$100 mil e vai durar 8 anos? Pois é, muda completamente. Completamente a análise. Então, ao longo de 8 anos, dependendo do produto que eu coloco, eu tenho que repor 4 vezes. Pois é. Então, em tese, para competir com uma placa que vai durar os 8, a outra deveria custar 1/4 do preço, para no final ter o mesmo custo. Sim. E na realidade não é assim. Nós estamos falando de diferenças em percentuais baixos. Hoje, muito prático. Por quê? Porque a Cobra fez todo um processo de manter a qualidade da sua fabricação a níveis competitivos. Para quê? Para que isso possa ter eficiência e durabilidade, que é uma característica de todos os produtos que a Cobra desenvolveu até agora. Os clientes que já têm os seus equipamentos, os quartetos da Cobra, sabem que eles são duráveis. Né? Não é, a visão da empresa não é de produzir equipamentos que durem pouco tempo para poder vender de novo. E até abrindo essa questão de focar nas coisas duráveis, né? Ontem mesmo eu estava numa conversa com o nosso gerente de produção aqui, que recebemos um dos ataques ano 2017,
um dos primeiros dos ataques, pelo número de série, a gente sabe, né? A gente rastreia, a gente sabe, que estava fazendo a primeira manutenção no motor interno, né? E aí eu perguntei aí, como que estava o motor, né? Porque você trocou o kit do motor ali, né? Vai colocar naquela peça amarela dos ataques ali, e isso é tecnicamente para ficar novo, né? E ele falou, Igor, funcionou, colocamos um do lado do outro novo, igual. Trocou, ou seja, trocou os kits internos, né? Que sofreram esse desgaste depois de 6, 7 anos trabalhando, né? E então o dos ataques ficou novo. Para muitas empresas, isso daí pode ser assim, poxa, vou perder o mercado, se eu tenho que ter algo que venda direto, né? Aqui na Cobra, eu acho interessante essa ideia. A nossa ideia é fazer um negócio durável para que esse cliente que está satisfeito com o produto durável conte para o outro, e para o outro, e para o outro. E assim a gente acredita que a gente vai conquistar o mundo com os produtos, né? Com esse foco. E não no foco de ter aquela venda recorrente do mesmo cliente. Não faz sentido nenhum, né? O mundo hoje precisa de coisas que sejam duráveis, né? Precisa abandonar o descartável, né? De certa forma, né? Então, especialmente, Igor, essa questão do descartável no nosso segmento é um problema. Porque, imagina, dentro de um processo que um equipamento que está dentro de um galpão de criação animal vai durar aproximadamente 20 anos. Eu passo quase metade desse tempo pagando o investimento. Depois é que vai começar a sobrar daquele, né, investimento. E eu não posso ficar 2 anos, 3 anos e daí começar tudo de novo. Nossa. Então, esse é um processo que se aprendeu ao longo do tempo, de que os equipamentos que são utilizados precisam ter como característica durabilidade. Pois é. Isso é característica que ou você tem esse processo ou você some do mercado. Vai vender para alguns? Vai. Por um tempo. Por um tempo. E depois, quando o pessoal começa a ver isso, ele vai buscar aquilo que é melhor. Embora se diga comumente, no dia a dia, de que o cliente quer saber de preço, isso não é verdade absoluta. A gente conversa com o pessoal e uma grande parte do pessoal tem noção exata de que o que vale é custo-benefício. Não é preço, não é investimento inicial. É o que eu vou tirar ao longo desse tempo. E aí, como nós falamos na questão inicial, a questão das placas contribui decisivamente para ganho de peso, para conversão alimentar, que são os 2 itens importantíssimos na questão de competitividade. Então, eu até posso ter um investimento mais alto, mas tem que pagar por eficiência. Tem que pagar. Então, uma das formas de reduzir custo de produção é investir em tecnologia, que às vezes tem um investimento de valor mais alto, mas que se paga rapidamente. Nós não temos dúvida que nesse processo de 30 anos usando placa, nós não descobrimos nada ainda que faça melhor do que a placa evaporativa faz. Eu posso utilizar um barracão com só nebulizador? Posso, depende do tipo de criação, da região da onde está, do tamanho do animal que vai ser abatido, da espécie em questão, até posso fazer. Se a minha exigência, eu estou num mercado que não é tão competitivo, eu tenho capacidade de jogar aquele custo no meu preço e no final vai dar certo. Mas num processo de avicultura e suinocultura, no Brasil, que compete com o mundo inteiro nesse processo, não tem espaço. Então, cada vez mais a gente tem conversado com gerentes de agropecuária, com sanitaristas, com extensionistas, com o pessoal responsável por essa área, e a gente observa que a ideia não é olhar simplesmente quanto custa para comprar. É o que eu vou tirar desse equipamento, desse produto que me pague rapidamente, que é o famoso cálculo que se faz de retorno do investimento. Então, a placa Nordic veio na esteira de uma necessidade por deficiência de um processo com os equipamentos, mas ela veio também a ajudar a manter essa tecnologia que foi desenvolvida para evitar que a gente caia no erro de dizer não precisa mais placa. E aí o nosso resultado final, zootecnicamente vai cair,
sanitariamente vai cair e o custo de produção vai aumentar. Ou seja, está tirando a nossa competitividade. Sim. O impacto é muito grande, né? É muito grande, sim. É interessante isso tudo, né? Quão importante é a relação custo-benefício, né? Na viabilidade da atividade, né? Agora, em termos práticos, Felipe, o que o produtor poderia fazer, assim, para sentir a diferença de uma placa e da outra? Porque o produtor vai na loja, muitas vezes o vendedor oferece a que ele está acostumado a vender, né? E a que ele está acostumado a vender muitas vezes não é durável, tem algumas deficiências, né? Como ele fazer uma venda crítica, uma compra crítica desse produto, né? Uma análise. Porque ele não tem ferramenta, ele não vai pegar essa placa, mandar para o laboratório para fazer o teste de absorção, para fazer a eficiência evaporativa. Como que ele, com as ferramentas que ele tem na mão, ele pode, pelo menos, dar uma selecionada no que tem aí no mercado, né? Então, Igor, nós até fizemos lá no passado alguns vídeos ensinando o produtor como ele poderia testar a placa na loja lá, ver a placa física e fazer um teste prático, né? Então, temos o teste do som lá, né? Que a gente bate na placa, ela faz um som especial e uma placa que não tem a qualidade, não tem a estrutura que a nossa placa tem, não emite esse som, né? Lógico, não é um teste científico, mas é um teste prático que o produtor pode fazer lá, né? Comparativo, né? É um comparativo, né? Não quer dizer nada, o som, lógico, né? Mas ele quer dizer, que mostra que a placa é mais resistente, né? Mais rígida. É mais rígida, dá para ver, você consegue ter a percepção que a fibra da placa é diferente, né? Do papel é diferente. É algo que ele só poderia ver em laboratório. Então, como que um produtor hoje mandaria uma placa para um laboratório para fazer uma análise, para decidir a compra, né? De qual placa ele compraria? Então, nós ensinamos alguns testes práticos lá, para ele fazer na hora, que poderia fazer um teste e perceber que a nossa placa realmente é de alta qualidade, né? Então, nosso processo de produtivo da placa, nós temos o controle de qualidade em todos os processos. Fazemos testes, fazemos análises, temos nosso laboratório na Nordic para testar a placa. Então, tudo é muito bem controlado. Então, como que a gente vai mostrar todo esse nosso controle para o produtor, né? Na verdade, ele vai chegar e vai ver a placa pronta. E olhando uma placa física, olhando a outra, não tem muita diferença visual. Só olhando não dá. Então, nós tentamos criar alguns métodos para ele poder ter essa percepção da diferença da placa, né? Da qualidade da placa. Então, dos principais é esse. Aquele teste do som que a gente faz lá, que bate na placa, ele mostra realmente que a fibra do nosso papel é diferente. Porque se as outras placas tivessem a mesma fibra do nosso papel, também fariam som. Mas como não tem, é uma fibra especial, que só tem em algumas regiões do mundo, alguns países do mundo, poucos países têm essa fibra, então é quase impossível de fazer com papel nacional, por exemplo, né? Então, isso é algo para o produtor que eu acho que é muito útil para ele identificar a diferença da matéria-prima e da qualidade dos processos, né? Isso eu acho que vai bem assim de acordo com a nossa forma de trabalhar enquanto empresa, né? Que é levar informação, né? É poder ensinar como fazer isso. Por exemplo, a gente tem um Noplax para limpar a placa. Tá, você tem a incrustação na placa. Isso é um problema. Sim, é um problema. Vai parar de ser eficiente a placa, porque não vai molhar o que precisa molhar. A gente tem o Noplax, né? Que ele faz isso. A gente ensina a usar o Noplax, ensina a função dele, o porquê que ele não agride a placa, né? Nesse sentido, mostrar ao produtor como analisar com os instrumentos, os 5 sentidos, vamos dizer assim, eu vejo também que é algo que a gente está levando, está dando a ferramenta para que possa analisar, né? Sim, porque senão é simplesmente acreditar no que a gente está falando. Sim, né? Até nós já fizemos alguns testes no passado, é algo um pouco mais elaborado o teste ali, mas também seria um teste prático, deixar a placa submersa, um pedaço da placa submersa, numa água com pH elevado. O pH mais elevado possível que dê para levar o pH da água. Aí fizemos um teste comparativo da placa Nordic com as outras placas, né? Então, se observa que a única que resistiu a um pH elevado, de não amolecer, não soltar, não descolar a placa, foi a da Nordic. E as outras placas se desmancharam inteiras, né?
Então, só deteriorou a cola, deteriorou a resina, deteriorou a placa como um todo, né? Então, a única que se manteve estruturada, que não teve um ataque, foi a placa da Nordic, né? Sim, e uma vez eu até, né, não tem a ver com isso, mas de qualquer forma tem. Uma vez eu vi um teste com o olho humano olhando um alfinete, uma agulha, né, uma agulha de 1 milímetro e uma agulha de 0,95 milímetros. O nosso olho consegue identificar qual é mais grossa. Mesmo que seja meio décimo, né, 5 centésimos de milímetro, a gente consegue identificar qual é mais grossa. Ou seja, o método comparativo ele diz muito. Diz muito. Mesmo que ele não seja científico, né? Sim. Então, é o que o produtor consegue fazer na hora, né? Sim, Ele vai perceber a diferença. É algo muito fácil, por exemplo, de fazer um teste, né? Uma vasilha com água, você submergir um pedaço da placa com soda cáustica, no máximo a concentração, então você consegue ter a percepção. Rapidinho ele vê a Rapidinho, poucas horas, uma placa já se deteriorou. A placa Nord dura mais de ano lá naquela solução e está intacta. Então, nós conseguimos fazer alguns testes práticos comparativos, né? Exatamente. Eu acho que vale a pena também acrescentar nesse processo de visualização de qualidade que nós temos uma equipe de assessores técnicos que rodam a América Latina, praticamente temos aí 7 pessoas, que são profissionais que já trabalharam no segmento, têm experiência em produção e que têm acompanhado muito esse trabalho junto com os clientes. Tem feito muito treinamento para as equipes técnicas, tem feito muito auxílio a produtores individuais que tinham mais problema. Então, nós não só colocamos o produto, como também damos uma assessoria técnica para que aquele produto possa ser tirado dele tudo o que ele pode dar. Aí criamos uma tabela de manutenção com as coisas básicas que precisa fazer. Afinal, todo o produto que se usa o tempo inteiro ele precisa de uma manutenção, né? Trabalhamos nisso, orientamos o manejo, temos tido contato muito grande com especialistas em ambiência, tanto profissionais brasileiros como pessoas do exterior, buscando com essas pessoas também conhecimento para poder ajudar no processo de transferência para os nossos clientes, né? Na realidade, estamos nos somando a uma equipe grande de especialistas em ambiência que as indústrias de equipamento têm, colocando à disposição dos seus clientes. Nós também estamos colocando a nossa equipe dentro desse trabalho. Afinal de contas, o que nós queremos é que a produtividade que nós chegamos até hoje não seja perdida. E se nós perder o acesso a essa tecnologia da placa, certamente nós vamos perder. Então, estamos fazendo um investimento também com esses profissionais que se deslocam, que dão o seu tempo de atendimento, mostrando essas características citadas aqui, que vocês podem ver nos vídeos, que estão bem fáceis para ser observados, e entrando em situações específicas, ajudando a identificar o que essa água tem de característica que precisa trabalhar, de forma que ela possa estar apta para passar pela placa, com uma manutenção adequada, se tornar eficiente essa placa e que dure ao longo do tempo. Então é um complexo de trabalho que se faz tanto internamente, mas também nós temos essa ferramenta externa disponível para os nossos clientes, né? Gilmar, quando você comentou que a gente tem um plano de manutenção, né, um treinamento sobre isso, logo eu já pensei, mas a relação para o pessoal que está assistindo poder perceber a relação da placa com a sanidade, com a questão da influenza que a gente tem aí, né, em voga e tal. O que você estabeleceria assim de relação para a gente poder entender um pouquinho melhor? Esse é um item muito importante, Igor, visto que nos últimos anos a gente tem se debatido especialmente na área de avicultura, mas com alguns desafios também em suinocultura, com alguns problemas de ordem sanitária. Por exemplo, nós ainda estamos enfrentando, bem menos, porque já enfrentamos as ações que precisavam estão sendo feitas, mas enfrentamos problema com coli em aves.
E um dos aspectos de ter esse tipo de problema é a qualidade da água que vai para a placa e para os nebulizadores. Por quê? Porque se a água tem um nível de contaminação elevado, eu estou jogando para dentro do ambiente criatório. E nesse ambiente a ave respira. Se ela respira, nesse caso especificamente, o coli é muito agressivo. Então eu vou ter problemas respiratórios durante a criação e que tem comprometimento lá no abatedouro. Porque determinadas partes da carcaça do animal precisam ser retiradas. Então, nós estamos perdendo sobre esse aspecto. Então, estamos enfrentando isso, então eu preciso tratar a água que vai para o sistema de respiração dos animais. Então, aí entra a parte de nebulizador e entra a placa, que é por onde entra todo o ar num ambiente controlado. Nesse aspecto, agora do último ano para cá, em função dos desafios com influenza aviária, diga-se de passagem que nós não temos influenza aviária na produção industrial. O Brasil tem influenza aviária em aves silvestres, em aves migratórias, em animais de produção artesanal. Nós não temos em produção industrial. Isso é uma grande vitória. Por quê? Porque nós já temos um básico de trabalho de sanidade, de biosseguridade já realizada nesse processo nas granjas. É isso que nos dá essa sustentação. No entanto, nós temos hoje que cumprir uma norma que os órgãos de defesa sanitária animal e que têm a responsabilidade da fiscalização a níveis estaduais estão indo nas granjas medir se aquela água que está sendo utilizada também para nebulizador e a placa, se ela está sanitizada. Porque antes eu olhava só a água de bebida. Então, faz parte da legislação. Agora também entra essa água. Então, é importante dizer que, além de fazer a manutenção, que uma das partes da manutenção é limpeza. Sim. A outra é a sanitização. Então, eu só consigo sanitizar algo que eu já limpei. Então, nesse nosso manual de orientação, nos treinamentos, na assessoria técnica que a gente dá para os clientes, tem todo esse componente. Então, você vai utilizar um produto para não deixar a tua placa cristalizando e perder eficiência, depositar contaminação, que vai tornar essa placa deficitária naquilo que ela devia, mas também vai fazer um programa no intervalo do lote de fazer limpeza e sanitizar essa placa. E aí é interessante que no nosso portfólio de produtos, a gente contempla essa opção também. Porque dependendo do sanitizante que você utiliza, ele vai agredir a placa. Exato. E no nosso caso, nós temos o Bradox, que é a base de dióxido de cloro, nas concentrações que nós recomendamos, ele é um sanitizante que, ao contrário, ele preserva o papel. Isso é muito importante. Então, você vê que o complexo todo ele está cercado. Basta que os clientes nos deem a oportunidade de nós chegarmos, mostrarmos o que nós temos disponível para que eles possam utilizar isso. Então a gente tem feito muito treinamento, acredito que nesses últimos 2 anos, assim, do tempo de existência da Cobra, a gente bateu o recorde, assim, de treinamentos, assim, no Brasil, fora do Brasil também, assim, disparado. Por quê? Porque o que nós estamos levando para o cliente, ele está entendendo como algo que está contribuindo muito para fazer a melhoria da eficiência da linha de produtos. E a placa não deixa de ser um equipamento igual aos demais. Estamos tratando dele nesse momento, mas ele faz parte de um tratamento que a gente chama 360 graus dentro da granja, né? Então, o uso do Noplax para fazer o controle das incrustações é fundamental. Cada vez mais nós estamos buscando água de profundidade, não é água de superfície. E a água de profundidade é natural que ela traga os minerais. A presença dos minerais vai afetar pH. Então, nós precisamos ter esse entendimento que precisa ser feito o tratamento adequado para isso. Para manter o produto eficiente e durável. Esse é o segredo do processo. É uma visão completa em termos de como a água está na produção, né?
e soluções para vários pontos disso, ou seja, uma visão 360 graus do que a água na produção, né, animal, né? Isso tem oportunizado também, Igor, de que com esse entendimento que os clientes têm tido e a nossa persistência e estar junto e investindo tempo com os nossos assessores, a gente tem observado um crescimento muito significativo da nossa participação nesse mercado de placas a nível de galpões novos e especialmente na reposição. Sim. Por quê? Porque o pessoal que fez já passou, nós estamos aí há mais de 2 anos, com o produto testando em vários lugares e quem colocou já se deu de conta e está rodando. Mas uma coisa que é interessante a gente ter uma ideia é de que as vendas são consequência do trabalho que a gente faz. E o trabalho que a gente faz é orientar o produtor, orientar a equipe técnica, discutir junto, colocar produto para fazer acompanhamento. Trabalho de base. É aquilo que nós precisamos para dizer, ok, aquilo que foi feito no discurso está acontecendo aqui na prática. Então eu tenho confiança. No caso, imagina uma pessoa que faz assistência técnica para um produtor, ela vai ficar muito mais confiante porque ela participou, ela foi treinada, ela conhece aquilo, sabe todas as formas de fazer manutenção, do que alguém que ouviu dizer só e tem pouco acesso a esse conhecimento. Exatamente. Não, eu acho que isso é interessantíssimo, né? Porque você ter um treinamento de como manter a água com uma empresa que tem bastante produtos para isso, tem uma linha completa, um trabalho já de bastante anos na produção, né? E que também fabrica a placa, eu acho que isso aí tem um grande valor, né? Porque é uma responsabilidade maior uma solução completa, né? Em termos de produto e de equipamento e produtos usados, né? Para tratar essa água. E eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade e lembrar o pessoal que a gente está com a logística estruturada, caminhão próprio, a gente tem rotas mensais para diversas regiões no Brasil, né? E que isso daí tem viabilizado muito aí a compra do produto, né? Condições especiais, atrativas, né? Às vezes o pessoal escuta a gente e fala assim, nossa, tá legal, a placa deve ser boa, né? Mas quanto que isso vai custar, né? Em muitos casos, com um preço mais atrativo do que as demais do mercado, né? Então, esse ganho de escala, esse aumento de vendas, essa entrada mais forte no mercado, ela tem trazido um ganho de escala de produção, as parcerias com fornecedores cada vez mais fortes, né? Então, isso tem tornado o produto bem atrativo, né? Eu vejo nesse quesito que você comentou da questão logística um diferencial muito interessante que nós implementamos. E eu gostaria de fazer um desafio às pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo. Faça um contato e pergunte, para minha região, quando é que tem a rota para entrega? E faça uma cotação para ver, porque nós entregamos caminhão fechado para aquela região. Então isso tem viabilizado bastante. Nós não vamos diminuir a qualidade do nosso produto para baixar preço. Exatamente. Isso não faz parte da nossa política. Agora nós temos que achar outras metodologias de fazer se tornar isso viável. E a programação de compra com rota estabelecida, com entrega já programada, que nós sabemos que na área de aves e suínos é perfeitamente possível de fazer, porque geralmente animais que vão para o abate têm um período de intervalo nos galpões, então eu sei o tempo que eu vou ficar fechado, sem animais, desculpa, e aí eu posso fazer essa troca nesse período. Então é questão de agendar, e a gente tem tido bastante sucesso nesse aspecto. É algo que não tem a ver com a qualidade intrínseca da placa, mas é com a placa, porque nós estamos viabilizando o uso dela. A eficiência operacional, né, que começa desde lá da produção, né, até chegar na granja, no galpão, né? Exatamente. Então, em cima dessa eficiência operacional, a gente está cada vez mais competitivo, né, e mais atrativo ao produtor, né? Nós estamos abertos a desafios. É isso aí. Assim como na origem da placa da Norte foi um desafio. Um grande desafio. Ué, vocês falam que não é? Então façam a placa. Agora nós estamos abertos a desafios dos clientes.
Ó, eu estou na região tal, preciso fazer manutenção, preciso trocar, preciso colocar no meu projeto. O que vocês me oferecem? É isso aí. Nos desafiem. É isso Nós aí. temos soluções capazes de atender praticamente em todas as situações que a gente tem enfrentado aí. Gostamos de desafio, né? Isso aí. É isso aí. Muito obrigado, Diomar. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, Igor. Obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Fiquem sempre atentos. Temos outros vídeos, né, que a gente pode colocar aqui na tela para vocês, falando dos testes que a gente realizou na placa, mostrando como você analisar essa placa numa revenda, comparar uma com a outra, né? São informações bem interessantes que vai ajudar muito aí no negócio de vocês. E contem com a gente para sanar dúvidas, para fazer cotações, para o que vocês precisarem aí. Agradecemos muito a atenção de vocês. Até a próxima.